Bem-vindos a mais um Diário Semanal. A gente está aqui de terça e quinta. Se você quiser assistir que nem eles, diariosemanal.com.br. A gente também tem a versão podcast, é só o áudio e tem um papo sobre as piadas da semana. É só baixar no seu agregador de podcasts favorito, no que você quiser. A gente tá lá e eu tô em cartaz com uma comédia que conta a história do mundo em apenas uma hora, chama 1 milhão de anos em uma hora. É só digitar 1milhãodeanos.com para conhecer mais sobre esse espetáculo que tem a versão brasileira de Marcelo Adnet e Cláudio Torres Gonzaga. Vamos começar a primeira notícia. O mundo tá pegando fogo. Não de verdade, tá, gente? Só na Califórnia. O programa Mais Médicos não vai mais contar com médicos cubanos a partir de 2019, passando a se chamar Menos Médicos. Essa história tem duas versões, a versão de Cuba e a versão do futuro governo Bolsonaro. Cuba lembra que o programa Mais Médicos com os médicos cubanos começou com Dilma Rousseff, reafirma o golpe, diz que o presidente eleito atual desrespeita e ameaça e que as mudanças propostas no programa pelo Bolsonaro são inaceitáveis. Se bem que um programa que começou com a Dilma já não começou bem, né? Imagina se ela começasse esse programa aqui. Bem-vindos, vamos saudar a mandioca. Esse é o diário, que é semanal, só que não é nem diário, nem semanal, então eu tinha que chamar Dilmanal. Não dá, gente. Cuba afirma que manda ajuda humanitária e médicos de graça para vários países pobres que não podem pagar, cobrando de países que podem pagar, como o nosso. Só falta avisar para Cuba que a gente está quase virando um país pobre que não pode pagar. Tanto que roubam o nosso dinheiro aqui. Já o futuro presidente Bolsonaro disse que condicionou a continuidade do programa à aplicação de provas de capacidade para os médicos cubanos, salário integral dado aos profissionais e não ao governo cubano, que hoje fica com 70% do valor, e também de dar liberdade para que os médicos tragam suas famílias. Ou seja, o médico cubano estava aqui de boa, curtindo o Brasilzão, de repente tem que trazer a mulher, o cunhado e a sogra. Eles preferiram voltar. O Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota sobre o caso, mas eu não consigo entender a letra. Vou esperar meu farmacêutico chegar pra gente saber. Foi difícil mesmo. A questão que é o seguinte, a questão é que esses quase 10 mil médicos, eles topavam ir para lugares do Brasil que poucos brasileiros aceitam, como cidades pequenas, longe do centro, e o programa do João Kleber. Ninguém aceita. No fim das contas, dessa história toda, dos dois lados, é tipo Batman vs Super-Homem. Os dois lados têm suas razões, mas o final é ruim. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o Ministério do Trabalho não vai mais ser extinto. Para falar desse assunto, eu trouxe aqui o nosso estagiário Toninho. Toninho, bem-vindo. Tudo bem com você? Trouxe você aqui porque eu acho que você tem que aprender a dar notícias sérias, notícias importantes, tá bom? Tá bom. Vamos comentar esse assunto. Então você tem que apresentar, por exemplo, você tem que aprender a comentar assuntos quentes. Ah, mas eu só dá pra comentar coisa quente, né? Pelo calor que tá hoje, pô. Não tem condição de comentar coisa Não, fria. assunto quente, quando a gente fala no jornalismo, Ah. é um assunto atual que acabou de acontecer, entendeu? Ah, tá, entendi. Vamos falar então do presidente Bolsonaro, que desistiu dessa decisão de fazer com que o Ministério do Trabalho fosse extinto. O que você tem a dizer sobre ele voltar atrás? Então, eu acho que tá estranho. Ah. Por quê? Sua opinião, você tem que dar a opinião. Então, porque é o seguinte, eu acho que assim, o jornalista gringo, acho que ele olha pra cá e acha que o sobrenome do Bolsonaro é Recua. Por quê? Porque toda manchete que eu vejo é Bolsonaro recua, Bolsonaro recua. Aí, Bolsonaro recua, entendeu? Aí eu acho que tá meio estranho, isso tá confuso. Tá, Inclusive, tem um pessoal falando que ele tá fazendo negócio do... Firewall. Firewall é tipo antivírus de internet. Acho que ele... Firehosing. Isso. Firehosing. Como é que é o nome? Firehosing. Ih, então é pior do que eu pensei. Você sabe o que é firehosing? Sei, até sei, mas assim, é melhor tu explicar que tu que é o dono do programa, tá aí... Tá, é chamar atenção pra uma coisa quando na verdade você quer fazer outra coisa, entendeu? Você consegue explicar melhor pras pessoas uma linguagem mais popular? Dá um exemplo. Não, dá tu um exemplo. Por quê? Que é melhor, tu é o dono. Tá, eu nem o recebo exemplo é o aqui, ó. seguinte, gente, presta atenção.
Fire hose, você chama a atenção pro negócio quando na verdade você quer fazer outra coisa. Então, por exemplo, o próprio Bolsonaro, ele tá tipo, governando pelo Twitter. Que ele manda um negócio no Twitter e veja o que as pessoas acham, entendeu? Então é quase como ele tá fazendo assim, gente, vai acabar com o ministério. Quem quer acabar, dá RT. Quem não quer, curte. Entendeu? Estagiários, senhoras e senhores. Vamos dar um giro de notícias pelo Brasil. Pelo mundo, na verdade. Uma estudante de Minnesota pediu ajuda com matemática pelo Tinder. Ela não estava procurando um match, ela estava procurando um math. Só para quem fez FISC. Ela postou uma foto com a placa: preciso de ajuda com cálculo. Mesmo assim, não conseguiu marcar nenhum encontro. Acho que ela não calculou direito essa ideia. Eu acho que aqui no Brasil o povo já deve estar fazendo isso, porque outro dia mesmo eu recebi ou soma ou some. Um restaurante em Dallas está pagando R$370 por hora para quem brincar com os cachorros dos clientes enquanto eles comem. Gente, mas por esse dinheiro eu brinco, levo para jantar e apresento para meus pais. R$370 por hora? Isso é em Dallas. Já na Coreia, tem gente pagando R$370 para comer cachorro em 1 hora enquanto as pessoas brincam. E aqui no Bahamas, tem pessoa pagando R$370 brincando por 1 hora para cachorro ser comido. Abraço para Oscar Maroni. Em Houston, uma mulher fantasiada de cachorro assalta uma loja e acaba presa. Ela estava fantasiada com um par de asas e uma máscara de cachorro cabeção, tipo carreta furacão, sabe? Roubou R$40 e um maço de cigarro. Foi presa por roubo e desacato à autoridade. Não é nem que ela xingou os policiais, mas é que eles viram a fantasia e falaram: isso é um desacato. O policial ficou pluto. Dizem que na hora do assalto foi uma correria só. Ela roubou R$40. Se ela soubesse que em Dallas estão pagando 370 por hora para brincar com cachorro. Política. O ex-presidente Lula deu seu depoimento para a juíza substituta Gabriela Hardit, que é tipo a Ana Furtado do Sérgio Moro. Ele começou perguntando para a juíza se o sítio era dele ou não era. E ela falou que ele é que tinha que responder. E tinha que responder respondendo e não perguntando. Gente, por um momento, eu achei que o Lula achou que estava no episódio de Chaves, ali no churro pra ele mesmo, sabe? Aí teve um bate-boca entre os advogados e a juíza Gabriela Hardit repreendeu o Lula. Aí depois disso ele ficou todo cheio de dedo. Quer dizer, nem tão cheio, né? Mas enfim, ele se disse vítima de uma mentira e acabou dizendo que queria comprar o sítio para agradar a Marisa, mas que no fim o comprador não teria vendido. Segundo testemunhas, a nova juíza foi ainda mais dura que o Sérgio Moro. Eu acho que o Lula falou para o advogado: quem botou essa Gabriela Hardit? Eu não quero jogar no hard, não. Não tem nem um continue. Bota no easy, por favor. Chama o Moro de volta, doutor. Giro de notícia agora pelo Brasil. Estudando medicina, a ex-BBB Fanny conta que fez o Enem para tentar uma vaga numa faculdade pública, já que a mensalidade atual chega a R$9.000, ou 500 estalecas no Big Brother. Eu não sei se ela vai passar no Enem, gente. Ela não passava nem na prova do líder. Agora, se ela não passar na prova, ela pode dizer que foi por questões de afinidade com os livros. O ministro da Casa Civil do futuro governo, Onyx Lorenzoni, disse que a Noruega precisa aprender com o Brasil sobre preservação ambiental. Segundo ele, a área preservada pelo Brasil dá uma Europa inteira e mais umas 5 Noruegas. Em compensação, a quantidade de político corrupto no Brasil dá 10 Europa e os da Noruega não dá pra caber num Onyx. Ou tomando banho no chuveiro Lorenzoni, você decide. É Lorenzetti, mas enfim. Segundo Léo Dias, o cantor Chimbinha surpreendeu a todos, traindo novamente agora sua atual esposa com uma outra bailarina. Gente, é realmente surpreendente que a cada vez que o Chimbinha trai, significa que mais uma mulher se interessou em ir pra cama com o Chimbinha. O presidente Jair Bolsonaro falou muito sobre a possibilidade de reunir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente na mesma pasta.
Para falar desse assunto, eu trouxe aqui o nosso especialista, o índio Indiana Jones. Eu lamento, eu falei errado, né? Indiana Jones, não é verdade? Ana, tudo bem, Ana? Ana, Alô? Tudo bem? Eu tenho Bina, viu? Qual é a sua opinião sobre juntarem os ministérios? Tem que juntar os mistérios, né? Quais mistérios? Tem muitos mistérios na floresta. Tipo, o que é o mistério da floresta? Tem Você já viu o Saci albino? Não, nunca vi um saci. Eu nunca vi um saci. Ele só preconceito. Saci albino? É, porque os outros saci não gostam dele. Falou, chocolate laca! Eu já vi ele, nós tomamos café. E onde que ele aparece? Ah, na Berrine. Eu achei que saci era uma coisa que aparecia na mata, no meio da Amazônia. Não. Lá não tem mais. Eles alugaram casa pra cislar. Bom, mas falando sobre o governo. É mesmo? Você acha melhor ficar separado meio ambiente de agricultura? Olha, é cheio de formiga. Índio. Ai, que barulheira! Bom, você aceitaria um convite? Muito buraco pequeno nisso. É porque é um copo, não é uma bacia. Você me fala agora, meu? Você aceitaria um convite para ser ministro do meio ambiente? Claro. Ou da agricultura? Claro. Qual das duas partes te interessa mais? Aqui não é zip, né? Mas Aqueles arquivos zip se você fosse é ministro... duro, né? Eu nunca soube tirar arquivo do zip. O que você aperta lá, aí aparece... E tá zipado. Aí eu falo, toma banho. Aí eu massacro o computador assim, enfio na boca da minha irmã. Bom, para terminar, que conselho você daria para o futuro ministro do meio ambiente, olhando para aquela câmera? Olha, ministro, por favor. Você sabe o que nós estamos fazendo isso aqui? Estou emocionado, porque o nosso povo hebreu... Indiana Jones, senhoras e senhores! Sei que você ia me estuprar. Não, você tá com um clipe agora com as verdades do Indiana Jones, não é verdade? Não é minha vida aquilo lá, não. Não? Aquilo lá conta a história da minha avó. Da sua avó. O nome dela era Garotinho Tibarundeira. Acessem o clipe Garotinho Tibarundeira, tá no canal do Pânico. Muito obrigado, Indiana Jones. How? Até a próxima. How? How do you?